capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o que aconteceu? Assim partiu Abraão, como o Senhor tinha dito. Então, olhe para mim, por favor. Na semana passada nós falamos que Deus pediu 3 coisas a Abraão e prometeu 7. Ele pediu que Abraão saísse da sua terra, deixasse a sua casa, a sua parentela, e fosse para o lugar que Deus ainda iria mostrar. E na semana passada nós falamos que cada pedido desse exigia uma renúncia de Abraão. Deixar a sua terra significava deixar o que ele tinha, materialmente falando, porque ele era o herdeiro do seu pai, e toda aquela herança seria dele. E ao deixar aquela terra, ele estaria deixando também todo o direito de herdar tudo aquilo que havia ali. Deus mandou ele deixar sua parentela, sua casa, sua parentela, porque a família de Abraão, inclusive ele, era idólatra. Se você quiser depois ler na sua casa, Josué capítulo 24, no versículo 2, Josué fala que Abraão e a família dele serviam outros deuses. Então, Deus, para que pudesse fazer de Abraão o pai de uma grande nação, o Abraão que nós conhecemos hoje, tinha que deixar os velhos deuses, os velhos costumes, as velhas tradições, abrir mão de quem ele era para se tornar um outro homem. E como nós falamos na semana passada, ninguém se torna uma nova criatura sem deixar a velha. Ninguém consegue ser uma nova pessoa se não estiver disposta a abrir mão da atual pessoa que ela é. Por isso que tem gente que ainda não mudou. Não porque Deus não quis mudar, mas porque ela ainda não quis deixar de ser quem ela é, os hábitos que tem, os costumes, os pensamentos, as atitudes. Então Abraão teve que deixar e partir para um lugar onde Deus ainda iria mostrar. Porque se Abraão ele servia outros deuses, então ele confiava e cria naqueles deuses. Abraão agora tinha que aprender a confiar em quem? Então, ao dizer para Abraão: olha, sai daí e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, ele tinha que aprender a viver na dependência de Deus. Porque imagine você sair da porta da sua casa e dizer: para onde eu vou agora, Deus? Entende? Uma coisa é você sair com um destino certo, outra coisa é você sair com esposa, com os seus servos, com os seus bens nas costas dos animais. E agora, para onde a gente vai? Havia necessidade de ficar na dependência de Deus. Amém? E Abraão, ele foi obrigado a fazer isso? Não. Abraão está escrito que ele partiu, como Deus havia dito. Então, se você quer ser um amigo de Deus, como foi Abraão, se você quer viver a fé que Abraão viveu, você também tem que partir. Partir dessa vida que você tem, partir das amizades, partir dos costumes, partir das atitudes que você tem que deixar para se tornar uma nova criatura. Mas hoje eu vou tirar o dia para falar mal de Abraão. Amém? Porque para Abraão se tornar o pai de uma grande nação, o amigo de Deus como nós hoje conhecemos, ele passou por vamos dizer assim, um processo. Deus teve que lapidar, como um diamante ainda no formato de um carvão bruto. Deus teve que tirar todas aquelas arestas, e por isso a gente vai ver aqui hoje apenas 2 de alguns erros que Abraão cometeu até ele aprender e se tornar o homem de Deus que ele venha se tornar. Amém? Aqui mesmo no versículo 4 fala do primeiro erro. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Tomou Abraão a Sarai, sua mulher, a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã.
Então aqui foi o primeiro erro de Abraão. Deus não falou para ele deixar a parentela? O que Ló estava fazendo a reboque? Já viu aqueles carros de férias que tem um reboque atrás? O que Ló estava fazendo a reboque de Abraão? Se Deus havia falado para deixar o sobrinho. Sabe o que é? Deixa eu explicar para você. O pai de Ló, irmão de Abraão, havia morrido. E a partir dali, acredita-se que Abraão começou a criar o seu sobrinho como um filho. E esse gesto de criar ele como um filho, era como um plano B, para o seu sonho, para o seu futuro. Porque se ele queria ter um herdeiro, um descendente que fosse o seu herdeiro, bom, quem poderia ser melhor do que o meu sobrinho? Já que eu não posso ter filhos, então eu tenho um sobrinho que eu crio como filho. E quando às vezes você cria um plano B, às vezes esse plano B pode ser a razão do plano A não acontecer. Percebe a diferença, sim ou não? Então, enquanto Abraão teve com Ló, você vai ver, e daqui a pouco, mais para frente nós vamos falar sobre isso, foi uma barreira que impediu Deus de cumprir o que ele havia prometido. E esse foi o primeiro erro. Nós vamos falar amanhã sobre isso. Se você quiser, amanhã nós vamos falar mais sobre Ló, aqui na segunda-feira. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu-lhe o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel. E armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e aí ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Então aqui a gente vê que Deus foi guiando ele de terras em terras até chegar em Canaã. E lá em Canaã, Deus apareceu para ele, mostrou a cidade, toda a terra de Canaã e disse: olha, é essa terra que eu vou dar para você e para os seus descendentes. E você sabe que foi a terra que mais tarde o povo de Israel conquistou, a tal terra prometida. Amém? Esse mesmo lugar. E o que Abraão fez quando Deus guiou e mostrou o lugar que ele devia ficar? Está escrito que ele levantou um altar para Deus. Não foi Deus que pediu, foi ele que... Sabe, a fé de Abraão naquele momento em Deus chegou num nível em que ele tinha que fazer alguma coisa além de uma oração apenas para agradecer. A fé dele naquele momento incomodou ele de tal maneira que ele só fazer uma oração dizendo: eu acredito, meu Deus, nessa promessa, não seria suficiente. Então ele foi impulsionado pela sua própria fé a levantar um altar e fazer o sacrifício para Deus. E você vai reparar que essa foi a primeira menção na Bíblia de que Abraão levantou um altar para Deus. A partir dali, você vai ver várias vezes isso acontecendo em cada lugar que Abraão passou, em cada situação que Abraão viveu, exceto quando ele desceu para o Egito, que nós vamos falar agora em frente, mais adiante. Amém? Então, o altar fazia parte da vida de Abraão, porque não tem como você viver a fé de Abraão sem viver no altar. O sacrifício faz parte na vida de toda pessoa que, assim como Abraão, é impulsionada pela sua fé a tomar atitudes que só uma oração não chega, um jejum não é o suficiente, atitudes extrema da fé. O sacrifício é o auge da fé, é a maior expressão de fé que existe. Amém? Então diz assim a Bíblia, versículo 10: e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Aqui vemos o segundo erro de Abraão. Você viu Deus mandando ele descer para o Egito? E o que é que Deus disse lá no versículo 1? Vai para o lugar que eu te mostrarei. E Deus foi guiando ele até Canaã, e mais tarde até Betel. Ali ele montou a tenda em Betel e ficou, que foi o lugar que Deus mostrou.
E quando veio fome sobre aquele lugar, ele viu as pessoas daquele lugar indo para o Egito, que naquela época era considerado o celeiro do mundo, era o lugar onde havia comida em todo o tempo, mesmo em época de escassez. Então, as pessoas começaram a migrar para o Egito, e ele vendo todo mundo indo para o Egito, o que ele fez? Eu vou também. Mas o que é que ele deveria fazer? O que Deus esperava que ele fizesse naquele momento? Bom, eu estou aqui porque Deus mandou eu vir para cá. Eu estava na minha casa, na minha terra, e Deus mandou eu vir para este lugar, e agora está passando fome aqui. Ó Deus, o Senhor quer que eu fique aqui, e o Senhor vai me ajudar, porque foi o Senhor que mandou eu vir para cá, ou o Senhor quer que eu vá para outro lugar? As pessoas estão indo para o Egito, o Senhor quer que eu vá com elas? Foi isso que ele fez? Não, ele simplesmente, por decisão própria, sem consultar a Deus, simplesmente decidiu fazer o que todo mundo fazia. E esse foi o erro de Abraão, que tem sido o erro de muita gente: ver os outros fazendo e fazer também o mesmo. Fazer coisas ou tomar decisões importantes na sua vida sem consultar a quem? A Deus. Sem levar em conta a vontade dele. Meu Deus, é da tua vontade este relacionamento? É da tua vontade esta atitude que eu vou tomar, essa escolha que eu vou fazer? Eu vou me mudar para um outro país. Será que lá naquele país há uma igreja que eu possa manter a fé? Ou eu vou ficar no interior do interior, onde não tem igreja, e não vou conseguir ir para a igreja, não vou ouvir a tua palavra e vou me desviar de ti? Então a pessoa, ela prioriza a vontade de quem? De Deus, sempre que vai tomar uma decisão na sua vida. E às vezes é necessário que ela confie no sentido de: ó meu Deus, eu prefiro esse relacionamento, o Senhor sabe, eu gosto muito daquela pessoa, mas toda vez que eu estou com ela eu peco, toda vez que eu estou com ela eu fico mal espiritualmente. Então, meu Deus, eu gosto dela, mas se for para ficar com ela e perder o Senhor, eu prefiro perder ela. Me mostra. E Deus mostra. Amém? Às vezes tem casos que Deus já está cansado de mostrar, a pessoa é que não quer ver, não é? Falta só ela tomar atitude. Mesma coisa em relação ao trabalho. Às vezes a pessoa está lá no trabalho, nunca mais ela foi a mesma depois que começou a trabalhar naquele lugar. Não apenas por causa do lugar, mas porque ela não consegue estar ali e manter a fé ao mesmo tempo. Então a pessoa diz: ó Deus, esse trabalho é bom, tem um bom salário, tem uma projeção para eu crescer aqui dentro, mas olha, eu prefiro perder essa oportunidade do que perder a minha salvação. Então, meu Deus, mostra-me que se não for da tua vontade, eu vou sair daqui, porque eu prefiro começar do zero em outro lugar do que perder a minha fé. Entende sim ou não? Era isso que Deus esperava de Abraão. Abraão dissesse assim para Deus: Senhor, e agora? A fome nessa terra, o que eu faço? Deus iria dar a direção para ele, mas ele escolheu seguir as suas próprias vontades, a sua própria direção. Será que fez bem para ele? Vamos ver. Versículo 11. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize e peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Vamos fazer aqui dá mais uma cutucadinha em Abraão. Eu falei que hoje ia falar mal dele. Olha para cá, pessoal, por favor. Nesse momento, Abraão estava pensando mais nele do que na esposa, porque ele pensou o seguinte: os egípcios são maus, a minha esposa é muito bonita, eles vão querer ficar com ela. Se eles souberem que ela é minha esposa, vão me matar para poder ficar com ela. Mas se ela disser que eu sou irmão dela, eles vão ficar com ela, ela vai, sabe lá o que vai acontecer com ela, mas ela vai ficar com eles, e eu. Esse homem aqui tinha como ser o pai da fé?
nesse estado em que ele estava, ele tinha condição de ser o amigo de Deus? De ser o pai da fé? Deus poderia ter dito que lá na frente Deus disse: olhai para Abraão, vosso pai, se ele continuasse assim? Então, por isso, nesses 7 domingos você vai ver um processo de transformação, onde Abraão foi mudando, o seu caráter, a sua confiança em Deus foi sendo transformada dia após dia. Ele cometeu erros, mas o que tornou ele pai da fé é que ele quis mudar, ele aprendeu com os erros que cometeu. Todo mundo pode cometer erro, deslizes, mas uma coisa é você cometer erros como ele cometeu, outra coisa é você continuar nos erros, coisa que ele não fez. Então, o que aconteceu? Versículo 14: e aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem a Abrão por amor dela. Ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Então eles tomaram ela, como ele já imaginava que poderia acontecer. E veja, o que o faraó fez ao tomar a mulher? Deu a ele vários animais, servos, servas, jumentos, camelos, ouro. Então acontece 2 coisas aqui. Primeiro, naquele momento Abraão amava a sua esposa, e é claro que naquele momento ele sentiu a dor da perda da esposa, mas o diabo quis dar a ele um analgésico. Em outras palavras: tá bom, eu tirei sua esposa, mas toma aqui camelos, animais. E naquele momento é como se o diabo quisesse enganar Abraão, dizendo: olha, afinal a coisa não está assim tão ruim, né? Afinal, olha só, você está se tornando rico, você está prosperando, eles estão tratando você bem. E não é isso que acontece? Quantas vezes eu já vi pessoas se afastarem de Jesus e dizer assim: olha só, eu estou tudo bem, estou prosperando, olha só, eu me afastei, eu abandonei a fé, mas olha só, eu comprei esse carro, eu comprei essa casa. O diabo está dando servos, está dando os camelos, está dando ouro. Só que assim como ele deu os animais para Abraão e tomou a esposa de Abraão, o diabo dá o que você quer, mas rouba a sua comunhão com Deus. Muitos estão hoje no emprego dos seus sonhos, mas não estão mais com Jesus. Muitos casaram com a mulher, com o homem que queria tanto casar, mas hoje não estão mais com Jesus. E você vai ver mais para frente que esses animais e essas riquezas que ele teve mais tarde foi um motivo de discussão entre ele e o seu sobrinho. Essa riqueza que o diabo dá, como está escrito lá em Eclesiastes, que a bênção de Deus enriquece e não traz desgosto. A do diabo não. O diabo enriquece e com a riqueza traz desgosto. Porque tem gente que é rico, tem tudo o que quer, mas não tem alegria, não tem paz. E principalmente não tem comunhão com Deus. Amém, pessoal? Então, não se iluda. Se você não está bem com Deus, não se iluda. Mas as coisas estão dando certo. Não se iluda. Porque quem estava dando esses animais para Abraão não era Deus, era o diabo. E o diabo também pode dar. Mas a diferença é que quando o diabo dá, é porque ele está tirando de outro lado. Amém? Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa, com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou o Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me dissestes que ela era tua mulher? Por que dissestes é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e faz, suma da minha frente, você e a sua mulher. Veja, Deus castigou o Faraó por isso, por ele tomar a mulher de Abraão, e mostrou que aquelas pragas estavam acontecendo por causa que ele estava com a mulher de Abraão. E ele então devolveu ela e mandou ele embora, não porque fosse bonzinho, mas com medo do Deus, porque
com certeza ele pensou, bom, se eu ficar com a mulher dele, do Abraão, já me fez todas essas pragas, imagine se eu matar ele, né? Então eu não vou mexer nem com ele, não quero nada com ele, nem com a mulher dele, e nem com Deus dele, vão embora e me deixem em paz. Mas veja só, que interessante, o faraó chamou Abraão e disse assim, por que você fez isso? Por que você mentiu para mim? Olha só, o incrédulo chamando a atenção de Abraão. E olha, eu acho que não tem coisa mais vergonhosa do que você ser uma pessoa da igreja e alguém que não é da igreja chamar a sua razão, dizendo assim, fulano, você mentiu, ou fulano, por que você se comportou desse jeito? Imagine você que é jovem, estuda, e lá na sua escola, a professora que é incrédula chamar a sua razão por causa do seu comportamento. Imagine quantas pessoas que já ouviram alguém dizendo assim, é isso que você aprende na igreja? É assim que você diz que é crente? Então, é algo vergonhoso, é algo triste. Aconteceu com Abraão. Mas Abraão se consertou. Abraão viu que Deus estava usando aquele incrédulo para mostrar para ele que ele não devia estar ali, que ali não era o lugar dele, que ele devia voltar para onde ele havia saído. E foi o que ele fez, capítulo 13, versículo 1. Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele o reboque. E era Abraão muito rico em gado, em prata, em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e aí, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Ou seja, deixa eu voltar da onde eu saí, que foi o lugar que Deus havia me mostrado para eu ficar. Então, pior do que a pessoa cair, ela não se levantar. Se a pessoa saiu da vontade de Deus e ela quer recomeçar, ela reconhece como Abraão reconheceu, olha, eu estou no lugar onde eu não devia estar, eu estou fazendo coisas que eu não devia fazer. E você repare que não há menção nenhuma de altar no Egito, não há menção nenhuma de Abraão invocando a Deus no Egito. Houve um esfriamento total da fé. Para Deus falar com Abraão, teve que usar quem? O faraó, porque Abraão estava cego pelas riquezas que ele estava conquistando. Deus teve que usar o faraó para mostrar para ele, do que adianta tudo isso, se você não tem a mulher, a minha bênção, e as promessas que eu fiz para você. E às vezes tem situações que a pessoa tem que bater no fundo do poço, para ela acordar, para ela despertar. E quando isso acontece, quando a pessoa desperta, e ela toma a decisão de voltar ao lugar de onde ela não devia ter saído, então ela tem que transformar isso em atitude. Abraão reconheceu que havia errado em sair da onde ele estava, mas o que ele fez quando ele reconheceu? Voltou para o mesmo lugar, para o altar que ele havia deixado, ele voltou para aquele mesmo altar e disse, em outras palavras, eu nunca devia ter saído daqui. E voltou ao altar, voltou a invocar a Deus. Se você está nessa situação como Abraão, se você reconhece que nunca mais você foi para o altar, você é uma pessoa que reconhece que não invocou mais a Deus, não tem mais levantado o altar na sua vida, você reconhece que você tem feito a sua vontade, não a de Deus, então Deus está dando a oportunidade para você, como deu para Abraão. Ele poderia simplesmente desistir de Abraão e dizer, olha, eu escolhi você para ser pai de uma grande nação, mas você não serve, você provou que você não serve. Mas Deus sabia que lá no fundo, no coração de Abraão, havia um desejo de mudar, que aquele homem que estava ali queria ser diferente. Então Deus deu a ele uma nova chance. E eu creio que Deus sempre vai dar uma nova chance para quem realmente quer mudar. Sempre vai haver uma oportunidade para se levantar na vida daqueles que caíram e querem se levantar. Amém? Então, se você está aqui e diz assim, olha, eu quero ter essa comunhão com Deus que Abraão teve, eu quero ser amigo de Deus como Abraão foi, eu quero viver a minha vida de acordo com a vontade dele, mas eu não tenho feito isso até hoje, mas eu quero fazer a partir de agora. Então nessa oração que nós vamos fazer, você vai dizer para ele, Senhor,
Perdoe todas as vezes que eu agi como Abraão, pelo medo, pelo impulso, que eu me deixei levar pelas conquistas, pelas necessidades. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero conquistar aquilo que o Senhor tem para me dar, e não o que o diabo tem para me oferecer. Eu quero ser um amigo teu. Então, fique de pé, por favor, em nome de Jesus.